Fala pessoal, Juliana Trentini para mais um Fala Fono. E o assunto de hoje foi extremamente requisitado, muitas pessoas me pediram, as pessoas estão precisando muito ouvir isso, então eu resolvi fazer agora. Nós vamos falar sobre gagueira. O que é a gagueira, como ela acontece e como ela pode ser tratada. Vou dar algumas dicas também, então se você não quer perder, fica ligado. Hoje eu tô usando esse suéter amarelo porque tô tentando ensinar minha filha as cores e eu juro que eu tô começando a desconfiar que ela é daltônica. Tô tendo muita dificuldade de ensinar as cores pra ela. Acredito que é porque ela é bilíngue, então às vezes ela ouve inglês, às vezes ela ouve em português e 1 milhão de tons de cores, ela tá confusa ainda. Então hoje eu peguei a única cor que ela sabe bem, que ela sempre acerta, que é o amarelo. Falei, vou me vestir de amarelo, vou fixar o amarelo. Semana que vem eu uso verde e aí daí em diante eu vou fazer assim, pra ver se ela aprende. Se alguém tiver alguma dica aqui, ó, pode me dar, eu aceito de coração, porque eu tô precisando muito. Mas tá, cores à parte, nós vamos falar sobre um assunto sério agora. Eu costumo ser muito descontraída nos meus vídeos, porque é o meu jeito, é a minha personalidade. Mas o assunto de hoje é muito sério, então a gracinha, a risadinha, a brincadeira, a descontração acabou, porque agora o assunto é sério. Gagueira. Então, o que é a gagueira? É uma disfluência. A fala é interrompida e ela não tem aquele percurso suave, então ela é interrompida várias vezes e a gente chama isso de disfluência, né? Existem 2 tipos de disfluências. Existem as disfluências não gagas e as disfluências gagas. Mas todo mundo é disfluente numa certa proporção. Então, como é que eles fazem o cálculo para saber se a pessoa é gaga? Então, eles contam lá 100 sílabas fluentes e fazem uma porcentagem. A partir de um X a pessoa é considerada gaga e menos que isso ela é considerada uma pessoa fluente. A gagueira é uma doença? Não, a gagueira não é uma doença. A gagueira é um fenômeno da linguagem encontrado em todas as línguas. E por não ser uma doença, a gente não pode dizer que ela tem uma cura. Então, por exemplo, se ninguém você perguntar assim, ai, carioquês tem cura? Pessoa que fala que nem carioca, se importa, tem cura? Não, não tem cura, não é uma doença, não tem como curar uma coisa que não é uma doença, certo? Então, a gagueira é a mesma coisa, mas sim, existe tratamento para gagueira e ele funciona muitas vezes e eu particularmente super recomendo, né? Inclusive esse vídeo aqui não tem intenção nenhuma, nem capacidade de substituir uma terapia fonoaudiológica. O que eu vou dar aqui é apenas alguns esclarecimentos, vou tentar quebrar alguns mitos, na esperança de dar algumas dicas para pais que estão com a criança passando especialmente pelo que a gente chama de gagueira do desenvolvimento. Então, o que é gagueira do desenvolvimento ou gagueira fisiológica, né? Então, a criança vem lá aprendendo a falar. Vocês assistiram meus vídeos, vocês já viram, né, como é que você posiciona uma criança como falante no meu vídeo sobre a amamentação. Vocês viram quais são as primeiras palavrinhas, vocês viram quais são as segundas palavrinhas que já não são reflexas, são uma imitação, que é um outro tipo de reflexo. E depois disso, as crianças começam a ampliar esse repertório de imitação e chega um momento que ela para de imitar e ela se apossa da linguagem. Mas no que isso acontece, ela começa a refletir sobre a linguagem e agir sobre a linguagem. Então ela deixa aquela posição de um imitador, se aposta da linguagem e ela começa a fazer um uso consciente da linguagem ou um uso intencional da linguagem. Só que nesse momento ela tem um deslocamento de posição. Então ela desloca a posição dela de um comunicador e ela se posiciona como alguém que está refletindo sobre a própria comunicação. Quando você fala, uma pessoa normal fala, como eu estou falando aqui com vocês, eu não paro para pensar em cada palavra que eu estou falando, como eu estou falando cada palavra, como eu vou articular as palavras, isso é automático, né? Eu já sou uma pessoa adulta, eu já sei falar, eu tenho pleno domínio sobre a linguagem, então eu penso no fio da meada do raciocínio que eu estou fazendo, mas eu não escolho as palavras uma por uma, eu estou pensando apenas em comunicar, eu estou preocupada com a mensagem que eu estou comunicando e não com a forma como isso está sendo comunicado. E isso traz fluência. Esse ato de pensar para falar, pensar no que vai dizer, como vai dizer, traz disfluência.
Não sei se você já aprendeu alguma segunda língua, se você estudou inglês ou alguma coisa assim, no começo que você vai tentar falar as primeiras vezes, né, até você pegar uma fluência e ser fluente numa língua, você é o quê? Você é desfluente naquela língua. Você trava, para, fica com insegurança como fala, como eu vou falar, pensando para falar e não simplesmente falando como falante normal. Então, isso é o que acontece com a criança nesse período da gagueira fisiológica ou gagueira do desenvolvimento. Já está bem explicadinho, você já entendeu o que é. Agora, como é que ocorre a manutenção dessa gagueira?